algum momento a mulher ela começa a gerar, né? Gerar um projeto, gerar uma vida. Quando a gente está planejando, sonhando, nós estamos gerando, né? Estamos. Isso é Isso é muito nosso. Isso é muito bom, isso é nosso, isso é do feminino, né? A característica da mulher, né, é que ela tem um útero gerador, né? Que diferencia a potência da mulher está em criar, e essa força de criação vem da nossa parte baixa aqui do ventre, onde a gente tem o nosso útero. Então, a mulher ela é muito guiada pelas fases de maturidade dela, que a gente vai falar um pouquinho, né? Dar uma pincelada hoje, mas a gente está falando aí tanto da fase da menstruação, do início de uma sexualidade, até a fase de uma menopausa, onde ela sente que não gera mais filhos, então ela precisa gerar de outras formas, né? Então é uma fase de muita mudança. Então a mulher ela é uma geradora nata, né? Já tá no nosso físico assim. E é lindo isso, né? Porque a gente tem uma potência gigante que muitas mulheres não conseguem tocar isso de uma maneira leve, né? Essa maravilhosa da Anne, ela assim, ela é muito generosa, ela divide muito conhecimento e ela pontua alguns comportamentos eu falo que ela é cirúrgica. Tem um bisturi Ela aí diz, na linda fala, né? não, ela é uma tradutora cirúrgica, porque nós entramos nisso que ela falou, né? Nós somos cíclicas, nós temos todo o nosso desenvolvimento, né? Nós temos momentos assim que conforme a nossa maturação, né? Uhum. Se a gente pensar numa fruta, numa uva, quanto de jovialidade, né, essa fruta fresca traz, e no processo que ela passa aí da desidratação, do envelhecimento, que seja, o quanto fica de doçura, né? Então, eu participei de uma vivência que a Anne fez, em que ela trouxe essas frutas em estágios diferentes e o quanto que a gente percebe de doçura em cada fase, né? Você vê quanta coisa desperta? A gente é assim. É uma live, assim, é um bate-papo para vocês perceberem o que acontece nos bastidores quando a gente se encontra. Muito do que eu levo em consulta, das palestras que eu faço, até do desenho do projeto do Apenas Comece, do projeto com o Evoluir com a Nutri, que a gente trata muito sobre compulsão alimentar, o quanto que aquela vivência do feminino com você foi importante, né? E, não, a todo momento, assim, eu falo que a minha consulta eu dedico para todos os que convivem comigo de uma forma íntima, porque quando a gente troca experiências, quando a gente troca vivências, a gente passa a traduzir determinados comportamentos que são tão difíceis da gente olhar, pelo menos esse despertar para ver como que eu posso ver diferente. Aí um dia eu cheguei para a Anne e falei assim, Anne, eu me sinto uma mulher maravilha, como se eu tivesse assim me dando um elogio, porque eu faço não sei o quê para o meu filho, eu faço isso pelo meu pai, pela minha mãe, eu faço isso, eu faço isso. Já foi cansando na hora de terminar a E aí, frase, né? cada vez que eu falava uma coisa, parecia que eu estava assim, colocando algo na mochila, e eu Uhum. achando aquilo o máximo, o máximo. Aí a Anne vira para mim e fala assim, mas o que você está fazendo por você? Eu? Oi? Eu? Vocês, quem está aqui com a gente, vocês estão nesse momento que vocês estão abraçando projetos, ideais de todo mundo que está à sua volta e você, aquele grilo? Cri, Me cri. conta aí, escrevam pra gente. E tem mais, quanto mais vocês participarem, mais vocês vão aproveitar essa live, porque cada encontro é assim. É um insight, é demais. Pode falar, Anne, que eu tô muito falante hoje, viu?
Tô muito falante. Foi incrível para você abrir nossa live aqui, né? Porque existe não só um espírito da época que fomenta esse lugar da mulher, onde ela tem que ser a fazedora, que ela tem que ser a mulher heroína, que ela tem que dar conta de tudo. Não só esse espírito da época que a gente está vivendo hoje, de um feminismo que veio à tona, que está ganhando cada vez mais força, mas também existe isso na nossa memória do nosso feminino ancestral, né? Então, se cada uma de nós, para a gente começar a entender por que a gente chega nesse lugar, você precisa se perguntar. Se cada uma de nós nos perguntarmos, como são as mulheres da minha família? O que eu aprendi dentro da minha casa, olhando a minha mãe? Como ela se relacionava, né? A minha mãe é aquela mãe fazedora, é aquela mãe que tudo ela controla, né? A minha mãe é aquela mãe que tudo tem que estar perfeitinho, ou a minha mãe é aquela mãe que faz tudo pelo outro. Então, vou dar um exemplo. É aquela criança que vê a mãe crescendo, criando, cuidando da mãe, da própria mãe doente. Então, ela cuidava da avó doente. Ou ela cuidava de um tio doente. Ou, cada irmã, prima, sobrinha que fez a cirurgia, fez alguma coisa. É a tua mãe que cuidava, era pra casa da tua mãe que ia e ela lá fazia tudo perfeitinho. Então, você começa a entender que para receber amor e atenção, você precisa cuidar, você precisa fazer, você precisa ser algo para o outro, né? Então, a autorreferência é assim, se eu for a cuidadora, se eu for a boazinha, se eu der conta do problema do outro, então, ok, aí eu posso ter algo em troca, aí eu recebo o que eu preciso, né? Então, existe uma memória nas mulheres mesmo de serem criadas para cuidar, e já por instinto materno também cuidar, né? Então, se a mulher, quando ela é capaz de gerar uma vida, ela tem, dentro do DNA dela, já vem uma memória de como cuidar desta vida, né? E isso não é 100%, isso tem exceções, porque não, isso é mais reforçado pela trajetória do ser humano, pelo como o ser humano veio vindo, né? Então, veio vindo na nossa história, a mulher tem que arrumar um parceiro, casar, ter filhos, cuidar dos filhos. E aí isso foi mudando aos poucos. Mas a maior, a que está mais reforçada, que vamos supor que foi uma academia que a nossa humanidade fez ao longo dos últimos séculos, foi essa memória. Então vem o quê? Quando você não quer, por exemplo, ser mãe, ou quando você não quer naquele momento cuidar dos seus filhos como estão mandando você cuidar, vem uma memória de culpa. Então a culpa é maior do que esse lugar eu posso fazer algo por mim. Poder fazer algo por mim não está reforçado nem na nossa memória da nossa vida, das nossas experiências e nem na nossa memória ancestral. Então, percebe por que dessa luta constante e interna? Você sabe que tem situações assim, que eu considero a maternidade muito desafiadora. Eu não sei nem se viesse o manual se seria mais tranquilo, porque é tudo tão intuitivo, né? Tudo ainda mais assim, onde a gente tem tantas tecnologias. E quando eu percebo essas tecnologias, que eu lembro da minha mãe, né? Que como que ela cuidava, como que preparava a alimentação, de que forma ela educava, como que foi as minhas tias. Eu venho de uma família extremamente numerosa. Minha avó materna teve 12 filhos. Minha mãe foi a mais velha, de uma geração de 8 mulheres, né? Onde cada uma trilhou a sua jornada, o seu caminho, cada uma desenvolvendo a maternidade de uma forma. E tem momentos que, assim, às vezes eu compraram uma blusinha. Qual mulher não quer uma blusinha, um creminho, um batonzinho, né? Fica tudo inho. Primeiro que já fica tudo inho.
um dinheirinho, né? Vou ganhar um dinheiro Dinheirinho, para comprar fica minhas tudo coisinhas. diminutivo. E aí o seu filho, de repente, quer um... Ai, a arma do Sonic, o não sei quem do O, o, o personagem, videogame que custa não sei o quantos mil, jogo né? dos... Aí, essas vontades, fala assim, poxa, quando eu era criança eu queria tanto negócio, eu nunca tive, vou lá, faço, e a blusinha fica para depois, né? Isso. E o batonzinho fica para depois. E será que se fizesse mais prestações, não dava para pegar a blusinha e também o joguinho, né? Aham. Não sei. E aí a gente fica nessas questões do anular, do se deixar para depois, só que isso vai ficando, isso vai assim, ficando difícil. Como que é isso para você, Anne, eu trazendo essas informações de que naturalmente a gente vai fazendo isso, se deixando para depois, se colocando em segundo plano. Eu sei que tem fases que isso realmente acontece, mas como que a gente faz para estar equilibrando isso, para não ficar uma coisa tão difícil? Tá. O primeiro ponto para você conseguir perceber que essa história do se colocar em primeiro lugar não é só uma história de autoajuda, é você perceber o quanto isso é em todas as coisas da sua vida. Então, quando você pensa em fazer algo, não vem só comprar uma blusinha para você, não é só isso. Vem uma culpa e vem também disfarçado, o não se colocar em primeiro lugar vem disfarçado de eu não consigo, ou eu não mereço, ou eu não dou conta de fazer isso. Ah, a outra dá, a outra pode ser. Ah, aquela minha amiga lá, ela é boa, ela vai pro palco, ela consegue falar em público. Ah, para mim essas coisas não são para mim. Isso também não é se colocar em primeiro lugar. E aí, a primeira pergunta que eu faço para você entender isso é: quem está em primeiro lugar, se não é você? E a resposta para essas pessoas, essas mulheres que fazem isso, geralmente é a mesma. Só que elas não percebem, é muito profundo e inconsciente. Geralmente quem está no primeiro lugar é a mãe. E por isso a gente trazer essa live aqui. Então, a sua relação com a sua mãe dita a forma que você tem nas outras relações. A relação com a mãe é igual uma forma de bolo. E aí pode ser bolo de chocolate, pode ser bolo de fubá, pode ser bolo de aipim, ou o recheio pode mudar, mas o formato da relação continua igual. Então a pergunta que eu faço para vocês refletirem é: como você enxerga a sua mãe, né? Então, se na sua casa a sua mãe tinha esse espaço de dominação, que é a Mulher Maravilha, quem é a Mulher Maravilha, gente? É a mulher fazedora, é a mulher guerreira, é a mulher que dá conta, e que muitas vezes o homem não existe. Ela não dá espaço para existir um homem na vida dela. E eu digo homem, o masculino, até um filho homem. Ela faz tudo para esse filho homem. Esse filho homem não tem chance de potencializar a masculinidade dele, né? Ele não tem espaço para ele ser homem como ele é, né? Então a mamãe cuida, a mamãe faz, não, deixa eu faço para você. Vai tirando a potência de ação desse homem, né? Então, não estou falando só de marido, né? Estou falando de todas as relações. Então, se a forma da relação com a sua mãe, você via ela como uma heroína, provavelmente, no teu profundo, gente, isso é muito profundo, no teu profundo, só essa mãe pode existir. Só ela existe como mulher e como mãe. E você vai se colocar em segundo plano. E aí vem a síndrome da impostora. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não faço. Que é uma sombra da heroína. Então, tipo, Ai, a meu heroína tá Deus. fazendo.
Isso é o que a Ai, gente meu chama Deus. de arquétipos, é isso? Quantos Isso. arquétipos eu posso ter? Porque eu acho que eu tenho uma turma. Todas nós temos todos. Podemos relaxar agora. Fiquem tranquilas. São quantas? Só para eu entender aqui quem que tá dominando agora. Olha, o primeiro e principal que a gente desenvolve, a gente está falando aqui de um processo de maturidade da mulher. Então, para explicar isso, do porquê a mulher se coloca em segundo plano e ela faz tudo pelos outros. Ela é essa heroína e às vezes ela fica em segundo plano como eu não preciso disso, como uma heroína, ou ela fica em segundo plano como a boazinha, a donzela. Mas deixa para o outro pode. Eu não preciso, né? Então a gente tem a heroína e a gente tem a donzela, como os dois primeiros que a gente desenvolve quando? Lá na nossa infância e adolescência, quando a gente está começando a criar uma maturidade. Quando a gente está começando a entender o que é mundo, entender o que é desejo. Qual é o meu desejo, que não é o desejo da minha mãe, que não é o desejo que a minha mãe impôs para mim. Essa fase do ali por volta dos seus 10, hoje em dia 10, 11, onde a menina está menstruando mais cedo, né? Onde começa a desenvolver a sexualidade de uma garota, né? Que os órgãos dela têm a menstruação e ela começa a entender o que é relação com o mundo, ela vai para esse lugar de, mas eu tenho essa vontade, eu posso saciar a minha vontade e eu sustento a minha vontade. Provavelmente com 10, 11, 12 anos, você não sustenta a sua vontade, não é? Então você cria, você empresta um arquétipo. O que é o arquétipo? A roupa, a fantasia que você vai vestir, por exemplo, de Mulher Maravilha, para sustentar uma personalidade, um desejo que você ainda não consegue. Então, são modelos, fantasias que você veste para determinadas situações. Você não está o tempo inteiro com a mesma fantasia. Você vai para vários eventos, né, na sua vida. E cada A minha evento você mente, veste uma você fica fantasia. falando isso, a minha mente, assim, vem aquele pensamento quinta série, aproveitar que a Kátia acabou de entrar aqui nos Paranauê, Oi, e aí a minha mente, ela fica um réveillon, sabe? uhum. Nossa, eu já passei por isso, meu Deus, a minha mãe um dia me falou tal coisa, que a minha mãe, nossa, a minha mãe é minha heroína, e assim, eu cresci com a minha mãe falando o seguinte, nada para mim é difícil, Isso. mas, Mulher não, arquétipo guerreira. super. Eu falo Mulher assim, maravilha. nossa mãe, eu acho tão legal dirigir, então, não é difícil. E aí, eu lembro que no meu terceiro ano de faculdade, eu comecei a dar aula, né? Eu era professora substituta, estudava de manhã, dava aula à tarde, à noite, e de repente ela falou assim, filha, e vamos comprar um carro, tudo. E aí eu comprei o Lorenzo, um Olha Fusca lá. 72. Então, essa coisa do. E daí eu vou aplicando isso. Qual que é essa dificuldade? Porque tudo que você está me falando, eu vim percebendo assim, a gente vai construindo a nossa linha da vida, os nossos comportamentos. Já tive fases de durar anos da vítima, sabe? Não sei se tem algum arquétipo de vitimismo e tudo mais, mas assim, mas foi por conta do outro, ele fazia isso, ele fazia aquilo. E aí perceber o que, que eu faço com o que aconteceu para que eu continue a minha trilha, né? Uhum. Desse monte de pedra que foi jogado, que a gente, né, não, aconteceu isso e tudo mais, Uhum. mas e aí? Construo um novo castelo, né? Faço uma estrada de pedras, como que a gente faz tudo isso? Como que a gente faz? Porque a heroína me serviu, por exemplo, para eu conquistar um bem, um carro, dirigir a autonomia. Para mim, Annelise, dirigir a autonomia total. É liberdade de ir e vir, né?
Então, isso é muito positivo. E lógico que vai ter coisas positivas. E eu não estou dizendo que não, você tem que deixar a tua Mulher Maravilha pisar nesse arquétipo e destruir ele. Isso nem existe. O que é esse arquétipo? Ele faz parte de uma fase de maturação. E aí é que está o pulo do gato. A mulher, ela tem fases onde ela vai amadurecendo, ela vai se tornando uma governanta, que é uma outra fase da psique, do desenvolvimento da psique da mulher. Ela tem uma fase de uma tecelã, que já é uma senhora que já colhe, já tece aqueles retalhos de tudo que ela aprendeu durante a vida. E essa tecelã também existe quando ela está lá com 10, 11 anos, no profundo da alma dela. E ela vem como uma intuição, vai por esse caminho aqui. Então, o que a gente faz? A gente não pode ficar presa num arquétipo. O arquétipo, quando ele é um só, ele vira uma prisão. Então, se você está agarrada num arquétipo da Mulher Maravilha, vai chegar uma hora que, com certeza absoluta, você vai estar exausta. Porque você virou... Nossa, e esse ponto da exaustão, meu amor, você pode tomar suplemento, você pode, assim, tomar energético, o negócio não rola. Que não adianta. Que não rola, não adianta, não adianta. E você sabe que eu busquei a neurociência justamente para entender, né, as escolhas que a gente faz na vida, que você vai vendo, né, como que é o processo de envelhecimento dos seus pais, da sua família, como que cada um lida com doença, como que é essa história de tomar remédio, né? Isso. E aí eu entrei no momento que eu falei assim, e aí, o que eu tenho que fazer hoje para que eu tenha uma lucidez, uma longevidade? E como eu sou uma pessoa assim, deixa que eu faço, depois eu faço, e daí você vai criando, eu não sei se tem alguma procrastinadora aí nesses arquétipos, e daí a gente percebe que, nossa, foi acontecendo tanta coisa, né, que daí chega uma hora que você está adiando uma organização da sua casa, uma organização do seu lar, e daí vai e cada dia... Não está tomando decisões. Exatamente. Não está tomando decisões. Você não... E aí eu percebi, chegou um determinado momento que eu falei assim, nossa, hoje eu posso escolher o que eu quero fazer? Isso. E aí, por onde eu começo? Por onde eu começo? Essa coisa até do fazer as unhas, passar batom, isso foi uma construção. A Lê tá aqui com a gente, né? A Kátia também, que é, nossa, minha inspiração do como, né? Você também, de falar. E aí, essas pequenas coisas de você até marcar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, para quando você olha, né, você fala assim, uau, ai, consegui, deu certo, E aí essas pequenas vitórias que a gente vai construindo diariamente. Então, como Nutri, o que eu falo para vocês, meninas? Existe uma vitamina que ela vai estar em todas as fases da nossa vida. A vitamina B12, se você está pensando em gerar uma vida, você já tem que começar hoje com vitamina B12, com alimentos que sejam. A gente tem uma gestante aqui na live, a Liane. Seja bem-vinda. Gatíssima, se eu te falar que tudo que você come, você já está registrando no sistema digestivo do seu filho, as preferências que ele vai ter. E eu acho a gestação um momento mágico onde a gente fica assim, a gente se concentra nessa coisa do nutrir de uma forma muito maravilhosa. Porque, na minha experiência, com 5 meses de gravidez, o paladar, ele é assim, é uma explosão. Você sente o sabor. Aproveitem esse momento de gerar a vida para você até experimentar coisas que para você não era tão. E assim, é uma conexão com a natureza que você tem que comer exatamente o que vem realmente da natureza. Nada de produto industrializado, tomar muito cuidado dos lugares que a gente frequenta, porque essa questão de higiene ela é bem delicada, né? Como que você vai praticar isso para ensinar para o seu filho? Então, é tudo muito mágico. E aí a vitamina B12 está onde?
tá em carnes, proteína, fígado de boi, peixes, verduras verdes bem escuras. E o que é legal desses alimentos é que eles vão trazer outros nutrientes, né? Nessa variedade de cores que tem os alimentos, ele não traz só um mineral ou só uma vitamina, ele traz uma turma, só anda de turma. Então, quanto mais colorido você deixar a sua refeição, aquela combinação carboidrato com proteína e muitos vegetais em todas as suas alimentações, pelo menos 3 refeições principais no dia, que é o café da manhã, o almoço, o jantar, e você se alimentar desse colorido, você vai trazer quem? Magnésio, zinco, vitamina B12, e todos eles vão amadurecer nossas células do tecido, que é o sangue, onde a gente vai estar fazendo muita oxigenação, preservando massa muscular. Quanto mais massa muscular você desenvolver hoje, você vai ser aquela senhorinha danada do forró, sabe? Vão dançar, vão fazer exercício, procure exercícios que te façam bem, mas a musculação, o exercício físico, ele tem que fazer parte da sua rotina. E quanto mais a sua alimentação tiver próxima ao que é natural, o que a indústria não transformou, melhor para que você tenha uma manutenção dos seus neurônios de uma forma assim, bem saudável. Por exemplo, o que seria bem saudável para Nutri? Pipoca. Prefiro grão, não compra a que vai para o micro-ondas. Porque a quantidade de gordura que está ali, ela é muito superior ao que a gente precisa. Sim. Aí imagina, você vai pegar assim, tudo que é de pacotinho, tenha certeza, tem um item chamado gordura hidrogenada. É o único item que não há enzima nenhuma no nosso corpo que possa quebrar. E ela é VIP. Ela entra, ela fica onde ela quiser, no abdômen, no queixo, no pescoço, no braço. Ela é assim. Abdômen, então, ela adora. Uhum. E aí, procurem ler rótulo, vejam o que vocês estão consumindo, porque geralmente essas coisas de pacotinho, ela é um produto alimentício, ela não é nem considerado alimento. De tanta gordura, açúcar, sal, conservante, aditivo que tem. E eu acabei de descobrir que não é legal ser Mulher Maravilha. Não é legal. A gente tem até mulheres terapeutas aqui também entrando, a Kari, que eu conheci na conversa. Muito bem-vinda. Então, muito legal você falar da questão dos nutrientes, porque quando a Mulher Maravilha, ela tá nessa fúria da ação, ela tá para fora, né? Ela é heroína, então ela é aquela mulher que que discute, que tá sempre na atividade, e porque ela foge desse lugar profundo que é dentro, que é o feminino dela. E muitas vezes essa heroína Mulher Maravilha, ela vai para uma sombra para conseguir o que ela quer. Qual é a sombra dela? Essa mulher boazinha, essa mulher que, ai, mas pode você na frente, ai, mas eu não preciso cobrar, não, deixa, tá tudo certo, ai, sabe o que é? Até para ela cobrar quando ela precisa, ela disse, ai, não sei se você conseguiu depositar para mim e tal. E aí, quando ela também vai cuidar de si mesma, que é quando ela vai cuidar da alimentação, ela vai conversar com uma Nutri. Primeiro que ela já demora para chegar na Nutri. Quando ela chega na Nutri, ela fica assistindo lá os conteúdos da Nutri 1000 anos. Ela não toma uma decisão de ir lá e fazer um acompanhamento, investir nela mesma. A boazinha, a donzela, ela se deixa, ela precisa pensar, ela deixa de tomar decisões. Portanto, ela também procrastina, como você falou. Sabe, você, mulher, ou conhece alguma mulher que procrastina todas as decisões dela? Eu vou pensar, porque eu vou colocar na minha lista, porque eu vou... Precisa da opinião de outra pessoa. Vou ver com meu marido, vou ver tal coisa, Isso, né? Porque que ela precisa da opinião? Porque ela é uma sombra da heroína. Ela não consegue olhar para dentro e afirmar o próprio desejo. Ela precisa de um aspecto externo.
como a heroína é para o externo, é para fora, ela precisa de algo de fora para validar o que ela tem dentro. Então, você, Mulher Maravilha, vai perceber que você vai estar sempre enfrentando um desafio de conseguir validar o que você sente, validar o que você quer, validar o seu desejo e não o desejo do outro. E quem é o outro? Lembra do começo da live aqui? Eu falei, o outro é alguém que está em primeiro lugar, que é um reflexo da primeira pessoa que ficou em primeiro lugar, a mãe. Então, a Liane até perguntou alguma dica para mães aqui. Então, eu digo, você que está gestando uma criança, que é esse momento mágico, esse momento explosivo na vida de uma mulher, do ápice da maturação da mulher, né? Porque é uma fase onde a mulher está virando uma chave na vida dela, que ela permeia entre os mundos, né? Ela permeia entre esse mundo físico e o mundo espiritual, abstrato, que é você dar à luz, né? Você tá ao mesmo tempo aqui e lá, né? Quando você dá à luz a uma criança. Então, você que é mulher, você vai, e está gestante, você vai revisitar a sua relação com a sua mãe na sua gestação. E aí que vem todas essas memórias que são completamente involuntárias de como foi e como você recebeu e tomou a nutrição da sua mãe. Porque a nutrição da sua mãe, do corpo da sua mãe, ela é involuntária. O corpo da mulher, ele trabalha, né? Me corrija se eu estiver errada, ele trabalha para passar todos esses nutrientes que você falou para a criança, mesmo que ela não queira. Isso é involuntário, isso é involuntário. Estrutura do físico da mulher. Então, quando a mulher ela engravida, ela está escolhendo abrir mão do próprio corpo e isso vai para essa criança, né? Então, na constelação a gente fala, paga-se um preço para ser mãe, paga-se um preço para ser pai, que é uma morte de uma parte de si mesmo. E quando a gente aceita essa palavra morte, essa palavra significa mudança de ciclo, significa deixar algo para conseguir um novo entrar, né? Eu tinha muito medo dessa palavra. Eu tinha muito medo. E aí, como você falou, né? Durante a maternidade, a paternidade, a gente vai tendo essas renúncias que são naturais. A partir do momento em que você tem uma escolha, você está renunciando a alguma coisa. Sim. E esse equilíbrio dessa escolha que eu acho interessante. Lembra que eu fiz as enquetes? E aí, 83% respondeu que não tem tempo de qualidade para fazer o que realmente gosta. O que você coloca de sugestão? Como que a gente pode encontrar esse tempo? A gente só vai encontrar esse tempo costurando tudo que a gente falou até agora, se a gente consegue revisitar a nossa primeira infância e ressignificar essa mãe que tem dentro da gente. Não é a mãe que você vai ligar para ela e conversar com ela. É a mãe que você criou dentro de você. Ai, são duas. São duas. E aí veio a pergunta, né? O quanto que você se sente sobrecarregado, e uma das alternativas era o tempo a todo momento. Uhum. E esse a todo momento deu 67%. Isso, vocês que responderam a todo momento. Vocês estão olhando para vocês ou para essa figura materna que vocês criaram dessa mãe. Porque isso é a todo momento. Não importa se você dormiu 12 horas, você acorda cansada. Você está carregando algo que não é seu, que é dessa simbiose que a gente fala, que é uma conexão onde você deixa a sua personalidade, a sua identidade, para suprir essa identidade da mãe por um amor. É um amor muito grande, é um amor cego que a gente tem pelas nossas mães. E não é só com relação a filho, mas a nossa profissão, nossos projetos, porque olha que interessante. Eu coloquei as fases
em que as meninas estão, né? Coloquei para as pessoas votarem, e 83% colocou como desafiador conciliar o quê? Família, trabalho, casa, porque olha, cuidar de casa, eu acho que deveria ter registro em carteira. Sei bem como é, gente, estou numa fase, nem todo mundo sabe, mas acabo de me mudar, estou noiva, mudei de casa, estou morando com meu parceiro. E a minha profissão fica onde? No meio de uma mudança de casa e de toda a estrutura de uma rotina inteira da vida. Então, eu convido vocês para olhar para essa palavra que parece horrível, que é a morte, para a gente se abrir para o novo, olhar para a morte mental que a gente tem, de coisas, de fases, de ligações que a gente tinha para conseguir estar nesse lugar de aproveitar a sua vida. Por quê? A culpa que dá quando você tá deixando, por exemplo, na sua primeira frase ali do casamento, você deixa um pouco a sua profissão. Isso é uma morte. Só que quantas mulheres não conseguem passar dessa fase? Elas ficam no meio, em cima do muro entre o não, mas eu não tô olhando para minha profissão. Aí daqui a pouco elas voltam, mas eu tenho que olhar mais pro meu casamento. Ah, não, mas eu não posso deixar minha profissão de lado. Ela não tá em nenhum dos dois. Aceitar uma fase onde você pode simplesmente relaxar por estar vivendo algo novo, algo que precisa de você ali 100%. Isso é deixar as vontades da mãe, isso é deixar as vontades do nosso sistema para criar um novo sistema. Mas olha só, teve duas questões que eu coloquei, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, onde eu pedi para colocar qual o maior desafio de nós mulheres nesse momento, né? E qual o maior desafio como mãe. E apareceu um desabafo, mas uma frase que eu até falei para ela que eu estaria colocando aqui na live, né? É manter o equilíbrio de todas as tarefas, dar conta de todas as tarefas. Eu acho que isso é o sonho de todo mundo. Aliás, se alguém souber onde vende essa varinha mágica, você tem esse pó de pelipimpim pra gente? Eu quero dar conta. Nossa, se viesse um gênio, quero dar conta, né? Daí você seria o quê? Se você desse conta, eu te pergunto. Se você tivesse e conseguisse dar conta de tudo tivesse perfeito. Eu pedi para o pessoal responder isso. Eu tô tensa para responder sozinha. Tô muito tensa. Porque eu acho que isso, as 24 horas, ela é igual para todo mundo. E aí, eu percebo, quando eu passei a dividir a minha agenda, filha, mãe, profissional, namorada, amiga, empreendedora, né? Quando eu passei a dividir o dia aí em ciclos e perceber onde que eu deixo o meu tempo fluir, porque, gente, não é de Deus Instagram, Facebook, TikTok, né? E também de colocar pequenas rotinas, assim, eu não vou... Se tem lugares que eu não levo o celular, eu não dirijo com celular, tento, né? Tento, vamos falar. Eu não levo o celular para usar o banheiro, eu não levo o celular para fazer as refeições comigo, eu não levo o celular para dormir comigo. Isso. Porque ele tira o meu foco de atenção. E esses minutos eu dedico para estar fazendo coisas que são importantes, no caso, para minha profissão, por exemplo. Quer ver eu ficar tensa? Eu ter que fazer mexer no Canva para fazer alguma coisa para produzir, para colocar lá no meu Instagram. Não é uma habilidade que eu tenho, mas cada vez que eu consigo fazer um post, eu falo, uau, isso ficou joia, isso deu certo. Então, partir para pequenas comemorações, eu estou falando de Débora, essas pequenas comemorações, né? Por exemplo, os cuidados com os meus pais. Meu pai passou por um AVC, está numa fase de fisioterapia que hoje ele já
tem uma autonomia do tomar banho. Então, cada vez que ele passa para o corredor, ele tira o pente do bolso e penteia o cabelo e se olha. E ele olha de um lado, olha do outro. E quando eu passo por ele, ele fala assim, eu não sou bonita? Sensacional. Então, sabe essas coisas assim? E os nossos filhos, eles despertam isso também. Né? Quando fala, ai mãe, você é tão bonita. Ai, eu acho que a gente tem que se apropriar disso. Falar, sim, obrigado, eu sou. Mesmo porque Aí, se não tiver dentro de você, você não recebe do outro. Você fala, não, não é isso não é nada disso, né? então, esses pequenos planejamentos que a gente faz, nossa, gente, fazer live está sendo um super desafio. Todo mundo fala, nossa, você fala, você conversa. Gente, é um super desafio, porque eu estou trazendo informações que a gente coloca em consultório, questões que a gente coloca em consultório, dividir nossas experiências, né? A Anne aceitou esse convite assim com muito amor Na hora. e, e aí a gente vai se desafiando diariamente, Isso. né? Agora, se você se desafia, e como foi no desabafo da pessoa que respondeu a nossa caixinha, você se desafia, você quer um lugar onde você dá conta de tudo, né? Você vai se tornar o quê se você der conta de tudo? Quanto exausta você vai estar se você der conta de tudo? E aí eu digo mais, se coloca nessa situação onde você está dando conta de tudo. Quem vai aguentar estar do seu lado? Se você Vou trazer, vou trazer mais uma questão Peraí, também da deixa eu nossa falar que o pessoal caixinha. respondeu aqui. O pessoal respondeu pra gente, ó. Você falou, respondam pra gente. O que seria? Quem você seria se você desse conta de tudo, ó? Ela, a Depilação Bonfim, não sei o seu nome, diria, seria perfeita. Aí, em seguida, a Karen respondeu, o segredo é se permitir não dar conta. Gente, vocês estão de parabéns. E o Gustavo disse, seria o fim, não é? Nada mais para dar conta. O que então vem depois? O que vem depois quando você se torna uma pessoa perfeita? O que mais vai existir na sua vida? Que desafio vai existir? O que vai acontecer? Então eu digo, os perfeitos, escutem bem. Quem é perfeito é inatingível. Os perfeitos são inatingíveis. Quem é perfeito não se relaciona com mais ninguém, porque quem está do lado é humano, não é perfeito. Perfeição, ela não é humana, não é uma qualidade do ser humano, não é mesmo? Então, quem é perfeito é um lugar ilusório, é um lugar, assim, fantasioso, onde, por exemplo, uma pessoa que era muito famosa, quantos atores vocês já viram, né? Artistas faleceram e se tornaram deuses, né? Praticamente uma entidade ali. A gente tem um exemplo maravilhoso, Ayrton Senna, né? Ele é praticamente uma entidade, um homem que se tornou uma figura perfeita. Mas por quê? Porque não tá mais nesse plano, gente. Vivo não seria dessa forma, não é mesmo? Então, os perfeitos, eles dão chance da imperfeição do outro existir. E aí o outro não dá conta, não alcança. Ai, tá tão libertadora essa live. Tô ficando Você é tão maravilhosa, Débora, levinha. a Karen falou. Aquela que não Obrigada, existe. Maurinho. Então, assim, Gustavo, depois da perfeição, a morte. A É. morte. Gu, gratidão de estar com a gente, hein? Agora eu fiquei mais nervosa, mas tá bom. E o tédio não precisa, porque assim, o que a gente está falando nessa live que é a cura do feminino. O primeiro passo da cura do feminino, porque é um processo, e é um processo que você, se precisar, tem a minha ajuda, tem a ajuda da Débora, a gente está disponível para fazer um acompanhamento com vocês, inclusive um acompanhamento físico, nutricional e um acompanhamento de nutrição emocional para isso.
né? Que é um alinhamento interior, que eu faço um acompanhamento com as mulheres. Então, o que, que é o primeiro passo da maturidade da mulher? É o acolhimento da morte. O que, que é a morte? É os ciclos que se encerram, é as perdas que a gente tem, é os nãos que a gente leva. Quando a mulher ela começa a entender que isso existe e ela aceita e ela diz, ok, eu errei, ou ok, eu fui egoísta, ok, esse parceiro, essa parceira não me quis mais, encerrou. Ela amadurece e abre a porta para um novo ciclo onde ela está madura e pode ir para uma próxima fase do processo dela do feminino, da maturidade do feminino dela. Onde nessa fase ela pode aproveitar o aqui e o agora. Então a gente dá um exemplo assim, gente, que eu achei tão incrível essa semana e que pode ser visto como uma crítica, mas eu vi o show da Madonna na TV. E a Madonna, ela fez, não sei se vocês acompanharam, ela fez um show onde ela celebrou várias etapas da carreira dela. E essa presença da heroína, não sei se vocês perceberam, ela é um arquétipo da Madonna, né? A heroína que traz essa coisa da sexualidade que tem que ser vista, que tem que ser aceita e tem que ser respeitada da forma como ela impõe, de uma forma bastante mexe, né, com as nossas crenças, mexe com nossos valores e com moral, mexe muito, até perturbador, né? Que ela tem essa marca, vamos dizer assim, né, de ter se envolvido com altas brigas, né, altos conflitos, e essa é a marca dela. Quando uma mulher, ela é um artista mesmo, ele se prende a uma primeira fase, um primeiro estágio da carreira dele e se torna aquilo para sempre, aquilo fica em um determinado ponto da era, aquilo fica antigo, aquilo fica obsoleto, né? Então, hoje em dia, trazer aquela imagem do início da carreira dela para uma era que já mudou, que já é tecnológica, que já passou vários anos e várias fases, não cabe mais na Madonna que ela é hoje, uma mulher de mais de 60 anos, né? Me parece que não houve um avanço nessa maturidade. Me parece que me agarro à fantasia do início da minha carreira e eu fico com essa imagem e marca para sempre, todo sempre. Sendo que ela já teve muitas fases. Ela teve a fase mãe, ela teve a fase de adoção de crianças. E ela trouxe isso à tona com várias entidades que ela ajuda, vários projetos que ela criou. Ela não é mais só a Madonna que trazia uma polêmica sobre a sexualidade do feminino. Ela é todo muitas outras. Todo esse movimento que ela fez, o que ela gerou de oportunidades, de trabalho, de inclusão social, de adotar crianças negras. Quantos temas ela trouxe? Ela não é só a Madonna que veio com esse motivo de muita maturidade para a sexualidade do feminino, para alertar as pessoas de algo que estava sendo preso, obscuro, dado como sujo. Ela veio para trazer isso para as mulheres. Mas aí, se ela ficar só com um arquétipo, a fantasia do início de uma fase da carreira dela, e essa fase, por exemplo, agora que ela já passou por tudo isso, não cabe mais, não é mesmo? Então, eu não estou dizendo que ela faz isso, estou dizendo para vocês entenderem como é o arquétipo dentro da maturidade de uma mulher. É a mesma coisa na fase da nossa carreira, entende? Sensacional. Eu tenho uma notícia para você. Avança. Nossa live já está encerrando. Nossa live já está encerrando. E tá muito boa. Eu acho que a gente pode trazer mais esse assunto. Podemos. Eu queria... O que você acha da gente dar um presente para quem estava aqui e que ficou com a gente até o final? Topo super. Qual presente que você vai oferecer? Ai, gente, olha, já que a gente falou tanto sobre
a maturidade do feminino, as fases que a mulher passa, né? Eu acho que a gente pode iniciar olhando para o que a gente tem de ferramenta de arquétipos, que é o tarô. O tarô traz muito mensagens do nosso inconsciente para a gente amadurecer e evoluir espiritualmente através das cartas que são puros arquétipos. Então, quando sai uma resposta para você, por exemplo, você faz uma pergunta do seu relacionamento, o que eu preciso fazer para um relacionamento melhorar? E sai uma rainha de espadas. Quem é a rainha de espadas? Quem é a fantasia, a roupa da rainha de espadas? Uma espada na mão. É aquela que corta, aquela que tá dura, que tem decisões racionais. Então, ela é um arquétipo de uma figura, até que às vezes, se entrar na sombra, ela se torna uma rígida, né? Opressora até. Então, vem uma resposta para você do como que eu faço para seguir essa área da minha vida? Você tem que diminuir um pouco essa opressora, essa rígida, que é essa rainha de espadas, ou dependendo da sua pergunta, você precisa cortar algumas coisas, né? Impor limites na sua vida. Então, a gente ajuda aí. Eu posso sortear para vocês a leitura de uma carta de tarô para uma pergunta e de uma angústia maior específica da sua vida, e a gente tirar uma cartinha para olhar para você. O que vocês acham? Então vamos sortear agora. Como que a gente faz esse sorteio? Como que a gente faz? Como a gente faz? Se a gente fizer uma pergunta aqui, a primeira resposta vai ser quem vai ganhar. O que vocês acham? Eu acho sensacional. Vamos lá. Para quem prestou atenção na live, o que é arquétipo? Você acha Fechou. boa essa pergunta? Então, no 3, hein? O que é arquétipo? A primeira que responder vai ganhar uma leitura de uma carta de tarô para uma pergunta específica. Conta comigo, Débora. 1, 2, 3. O que é arquétipo? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem vai ser a primeira a responder o que é arquétipo. A live tem um delayzinho, então a gente tem que esperar um pouco para as bonitonas aqui entenderem, os bonitões também. De acordo com o que eu expliquei, deu para entender, né? O que é arquétipo. Eu quero, a Ana Paula falou. A Karen, tira uma cara. Quero colocar a bota vermelha. Coloca ou não? A Karen tem uma bota vermelha da Mulher Maravilha. Uma carta para cada Mulher Maravilha. Lá. Madonna da Sombra à Luz. É verdade. Enquanto isso, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha só a resposta da Liane. A Liane, resultado das experiências e vivências. Isso mesmo. Quando a gente tem uma dificuldade no nosso feminino, isso vem não só das nossas experiências e vivências, mas também da vivência da linhagem das mulheres da nossa família, que é como uma memória que fica gravada. Mulher da sua família é aquela mulher fazedora? Não, é aquela mulher que é para o trabalho, é só trabalho, ou é aquela mulher que é só para casa, a dona de casa. As mulheres são submissas ou elas são o contrário disso na sua família, né? Então ela respondeu, ela ganhou? O arquétipo é o resultado das experiências e vivências? É quase isso, quase hein? Isso, quase ainda não? Ainda temos chance? Tem mais uma chance. Ela foi a primeira a responder, não é isso? Isso. Isso, de várias gerações, faltou esse complemento. Ela foi a primeira, ganhou, Liane. Opa! Me chama no meu direct que a gente vai marcar sua leitura para você fazer uma pergunta aqui e poder receber aí a resposta do tarô que tem esses arquétipos, que é uma ferramenta de leitura tão especial e profunda também.
Fiquei Ah, muito feliz. que bom. Anne, receba um abraço muito apertado, de profunda gratidão por essa oportunidade da gente abordar um tema tão delicado. Eu espero que a gente tenha contribuído aí com todo mundo que esteve na live. Quem for assistir gravado, que vocês sintam essa energia e todo esse carinho que a Anne tem de compartilhar conhecimento e de trazer um novo olhar para situações que é tão desafiador, né? Esse, o feminino, da gente perceber que não é só você, né? Faz parte de toda a nossa história e gratidão, gratidão sempre. Gratidão sempre por você fazer esse convite, sempre me chamar, a gente estar junto nessa jornada aqui. A gente esteve em vários momentos especiais e de muita virada, né? Então, eu fico muito feliz de estar compartilhando com você, com todas as consteletes aqui que seguem a gente e as seguidoras da Nutri Maravilhosa. E só gratidão, querida. Quero estar sempre, sempre, sempre aí com você nos projetos para a gente atingir o máximo de pessoas possível, porque é sempre muito gratificante essa evolução juntas. E é isso, gente. Mulheres têm que se ajudar, temos que estar juntas para a gente poder sair desse lugar da mulher competidora, da mulher que não tem elogio para outra mulher. A gente precisa praticar essa união de volta de uma forma leve, não de uma forma para a gente se unir contra alguma coisa, mas para a gente se unir para se fortalecer, porque é com as mulheres que a gente se fortalece. Não é mesmo? Com Gratidão certeza. aí pelos comentários. Gratidão, Atendi sempre. Cíndia maravilhosa, Kátia querida, todos que estiveram conosco. Anne, vamos pensar num próximo tema, hein? Vamos, acompanha que vai ter mais live. E assim, muita, muita felicidade na nova fase. Obrigada. Gratidão, meu amor. Um grande beijo. Ó, os corações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.